Vamos falar agora de parte técnica da raça brasileira de hipismo. E para isso a gente está com o responsável, que é o Dr. Fonseca, aqui do meu lado, que vai falar um pouquinho dessa evolução, como está acontecendo, dos embriões. Vamos saber um pouquinho para a gente finalizar essa matéria linda que nós fizemos aqui na Sociedade Hípica Paulista. Bom dia, tudo bom? Oi, bom dia. Doutor Fonseca, me explica como é que está sendo a evolução da raça aqui no Brasil. Então, na realidade, o que a gente está colhendo agora é um processo de melhoria genética que já foi iniciado 40 anos atrás. A ideia nossa é sempre produzir uma geração que seja superiores aos pais e mães. E isso tem sido coroado, porque a gente tem visto que todo ano as gerações novas têm alguma qualidade melhor do que as gerações anteriores. Quanto por cento o garanhão e quanto por cento a fêmea tem responsabilidade para colocar a característica no animal? Então, geneticamente falado, a gente tem 50% dos genes vindo do pai e 50% dos genes vindo da mãe. Então, aí a gente, teoricamente, a gente poderia considerar que 50% de um potro, das qualidades de um potro, vem do garanhão e 50% da égua. Agora, a gente precisa observar que, além de tudo, a égua tem a gestação e ela também faz a amamentação e educa o potro nos primeiros anos. Então, isso aí dá um diferencial maior para a égua, quer dizer, além da parte genética, é ela que passa os primeiros conhecimentos para o filho. A égua BH é boa mãe? A égua BH é muito boa mãe. É uma característica da raça também, que a gente, apesar de ser um animal criado para esporte, mas durante muito tempo ele foi selecionado visando a aptidão materna. Então é uma égua que dá bastante leite, é uma égua que cuida do seu filho, é uma égua que dificilmente deixa ele entrar em, assim, acontecer um acidente com o potro, ela está sempre protegendo, sempre ao lado. É uma boa mãe, realmente. Como é que o senhor enxerga os criatórios da raça no Brasil atualmente? Então, na realidade, a gente mudou um pouco o tipo de criação. Quando a gente começou há 40 anos atrás, era normal a gente criar mais ou menos como cria o americano. Então, eram em fazendas grandes, com bastante, um número de potros nascidos muito grande, para que se a gente fosse selecionando, chegava uma quantidade pequena no esporte. Hoje não, hoje a criação brasileira é mais ou menos como a europeia. Cada criador ele tem é uma criação pequena, na realidade ele compra um ou dois embriões ou ele cruza a égua dele uma vez ou duas vezes por ano. Então acaba sendo uma criação artesanal, quer dizer, cada criador ele se preocupa com aqueles dois, três potros no máximo que ele tem aquele ano. Acaba sendo uma criação em propriedades menores e com um contato físico muito maior. Quer dizer, o criador hoje em dia ele se preocupa mais com o potro dele, ele toma conta, ele reconhece o potro dele em todas as fases. E isso dá um produto melhor no final. Não é uma coisa mecanizada, né? É uma coisa muito dirigida, né? Isso, exatamente. Não é uma criação de rebanho, é uma criação individual. Quer dizer, ele cuida como se fosse praticamente um pet, como se fosse um animal de estimação e não um número na criação dele. E com isso nós estamos sendo reconhecidos internacionalmente com cavalos nacionais no circuito europeu se desenvolvendo muito bem, né? Ah, sem dúvida. A gente já tem vários exemplos de cavalos nascidos no Brasil que hoje competem na Europa, nos Estados Unidos. E um feito grande foi essa chegada de dois animais BHs numa Olimpíada. Eu acho que isso para a gente foi muito importante. Não tenha sido o primeiro BH numa Olimpíada, mas é fruto de um trabalho, de um projeto olímpico que não vai parar por aqui. Doutor Fonseca, a aptidão do cavalo BH é para qualquer modalidade esportiva ou mais para o salto? O que o senhor acha na sua opinião?
Então, na realidade, o BH é um cavalo desenvolvido para as três atividades olímpicas. Então, a gente tem linhagens para salto, a gente tem linhagens para adestramento e a gente tem linhagens para o concurso completo, para o CCE. Mas hoje, o número maior de linhagens que a gente tem no Brasil é salto. Mas também a gente está contando hoje com boas linhagens de adestramento. Os cuidados que a raça exige são muitos ou pode-se dizer são cavalos rústicos, não sai tão caro começar a criar? Não, começar a criar não sai tão caro. Eu acho que os primeiros 3 anos não é uma criação muito cara, porque você vai criar seu potro a pasto, ele é rústico, é um animal que não precisa estar encocheirando toda hora, que ele não requer tantos cuidados, quer dizer, não é uma criação tão cara. Agora, a partir do momento que ele é domado e ele vai para a parte esportiva, você tem um custo maior, porque esse cavalo tem que ser treinado, esse cavalo tem que ser encocheirado, esse cavalo tem que ir para um clube, acaba tendo um custo maior. Mas o início da criação não é caro, não. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a importância da alimentação para o desenvolvimento de um potro. E o clima, se o nosso clima aqui no Brasil é propício à nossa criação. O clima do Brasil é propício. A gente acha que até que, por exemplo, alguns países mais ao sul têm uma condição climática um pouco melhor. Agora, a gente tem excelentes capins no Brasil, a gente tem uma topografia boa, nós temos terras férteis para criar cavalo. E a alimentação é muito importante, a gente, principalmente na fase inicial do potro, porque até o ano e meio ele cresce praticamente 80, 90% do tamanho total dele. E depois, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ele cresce os outros 20%. Na prática, que idade é melhor iniciar a vida esportiva de um animal? Bom, na realidade, ele deve ser domado depois dos 3 anos. Teoricamente, ele faria um trabalho de plano durante 1 ano, de musculação, de condicionamento físico, para ele estrear com 4 anos. Ou, em alguns criadores, até preferem não estrear com os 4 anos, prefere domar ele com 4 e estrear com 5. Mas a idade mínima seria 3 anos. Por causa da parte óssea? Por causa da parte óssea, de ligamentos, tendões, musculatura, é muito difícil um cavalo antes de 3 anos responder bem a um trabalho muscular, por exemplo. Ele começa a desenvolver mais a musculatura depois dos 3 anos. E qual é o tempo da vida ativa de um animal no esporte? Quantos anos ele pode ficar produzindo esportivamente? Bom, ele na realidade é uma das características do cavalo de hipismo, do cavalo de esporte no geral, é que ele é longevo. A gente prepara um cavalo, a gente começa a domar ele mais tarde, a gente trabalha ele mais lentamente no começo para que ele dure mais. Então, por exemplo, a gente viu nessa última Olimpíada cavalos com 19 anos, 18 anos ainda competindo.